O Rio de Janeiro elegeu o deputado Ibsen Pinheiro para anti-herói, por causa da aprovação da emenda que redistribui entre todos os estados os recursos dos royalties gerados pela exploração de petróleo na plataforma continental, retirando do estado fluminense cerca de 7 bilhões de reais este ano. Mas a emenda foi aprovada com 369 votos a favor e 72 contra. O projeto está no Senado, onde é submetido a uma nova negociação que poderá modificá-lo. O governo gostaria que o exame da matéria fosse adiado para uma data posterior às eleições, mas isso também é complicado. Para debater o tema, convidamos os deputados Ibsen Pinheiro, do PMDB Gaúcho, e Otávio Leite, do PMDB do Rio de Janeiro. PSDB. PSDB. PSDB do Rio de Janeiro. Com todo respeito ao PMDB. Eu sei que é PSDB. Deputado Ibsen Pinheiro, como é que o senhor vê essa situação do projeto hoje, no Senado, e esse interesse do governo em adiá-lo, o exame, para depois das eleições? Tarcísio, eu não poderia abordar toda a complexidade desse problema num espaço que vai ser inevitavelmente curto. Então, por isso, eu quero me situar naquilo que para mim é crucial. Primeiro, que é o futuro, que a gente não fique numa discussão que já foi amplíssima sobre as causas da decisão. Esgotou tudo. Já se esgotou, já está tudo claro, as posições estão claras. Isso é bom, não é mal. Mas que nós façamos uma prospecção sobre o andamento. Eu tenho a convicção de que este debate chegou num ponto da irreversibilidade. O país quer equanimidade na distribuição de recursos públicos, sejam impostos, tributos, sejam também royalties de um patrimônio comum, que é o petróleo. Então eu acho que este patamar nós alcançamos e dele não se vai voltar. Agora, surgiu um outro nível de discussão, é como no Senado compatibilizar este anseio de equidade, que é de todo o país, com um problema concreto de 2 estados, especialmente 2 estados e 194 municípios. Não há quem não reconheça que é um problema grave. Não é uma questão de justiça. Envolve até o pagamento da dívida do Estado do Rio de Janeiro com a União. Muito bem. Mas envolve. Muito bem. Mas são recursos que estão previstos na proposta orçamentária deste ano. Claro. Na lei orçamentária, que não é mais nem proposta. Tudo isso é verdade, mas isto não é a questão crucial. A questão crucial é patrimônio comum, apropriação comum. Se isto gera um desvio, que é o caso de estados que incorporaram às suas necessidades uma receita desigual, eu acho que resolver esse problema por um mecanismo de transição é a tarefa do Senado. E eu estou muito confiante de que os senadores farão isso. Muitos me dizem que a minha proposta congelou o FPE, FPM. Não, FPE, FPM entra como elemento indicativo. Agora, essa sua proposta de transição, ela é feita à custa da União. Sim. A União perderia os 40% que representam aí alguns bilhões. Não, a União dos 40% não perderia 20%, não perderia a metade dos 40%. Porque os 40% da União é muito mais do que recebem todos os estados. Todos os estados recebem menos do que a União, os estados beneficiários. A União cobriria tranquilamente. E há um outro mecanismo que se pode examinar também, que é aumentar a parcela da União. Eu não quero me estender nesse momento, o Otávio precisa falar, mas num segundo momento eu quero apreciar um outro aspecto. Maior participação da União no bolo em relação às empresas produtoras de petróleo. Aumentar o bolo da União, para que ela possa também cumprir isso aí. Deputado Otávio Leite, o senhor que representa o Rio de Janeiro, que é deputado do Rio de Janeiro. Mas sempre pensou o Brasil, eu sou testemunha. Sou testemunha. Foi líder aqui e sempre representou o seu estado com fidelidade e o país com a visão nacional que todos precisamos ter. Como é que o senhor vê essa votação no Senado? O governo tem chance de adiar a questão, como tem claríssimo interesse nisso,
para depois das eleições. Há alguma chance nisso? Bom, é preciso deixar claro o seguinte: tem uma equação que preside todo esse debate. É uma equação matemática que está ligada a uma distribuição de dividendos provenientes de uma riqueza brasileira. Na proposta aprovada na Câmara, muitos vão ganhar, mas é bom lembrar que alguém vai perder. Se muitos ganham, alguém perde. Quem perde? Perde rigorosamente o Estado produtor Rio de Janeiro e o Estado do Espírito Santo. O Rio de Janeiro perde 5 bilhões e 800, porque a proposta ela tem uma aplicação imediata, ela junta a produção atual com a produção futura. O Brasil produz 2 milhões de barris. Com o pré-sal no pico, daqui a 8, 10 anos, serão 2 novos milhões de barris. Tudo isso se junta no bolo, a proposta retira uma fatia para a União e o que sobra é repartido segundo os princípios do Fundo de Participação de Estados e Municípios. Então, todo mundo ganha. E o Rio de Janeiro e o Espírito Santo perdem radicalmente. Os municípios do Rio de Janeiro, que são 92, 87 vão ter sangrias nos seus orçamentos na ordem de 97%. Qual a viabilidade administrativa depois desses municípios cumprirem suas obrigações constitucionais com escola, com saúde, pagamento de funcionários, etc. Então, não é uma sangria, é um ferimento de morte nas administrações dessas unidades federativas. Bom, foi assim que a proposta foi apresentada, foi aprovada por 369 e migrou para o Senado. Nós estamos diante desse quadro, certo? O que fazer diante disso? Bom, a solução, a meu juízo, que traria, enfim, um entendimento coletivo, consiste em o governo federal, a União, abrir mão de sua parcela para ressarcir em totum o que o Rio de Janeiro e o Espírito Santo perderam, deixando todos os demais estados e municípios não produtores já com essas conquistas, enfim, com esses ganhos. Nós teríamos com isso a afirmação da Federação Brasileira. Hoje nós temos 60% de todo o bolo tributário concentrado na União, 26% nos estados e apenas 14% nos municípios. O que isso gera? A política que não acaba nesse país, do Pires nas mãos. Do Pires na mão. Já foi de 23% para os municípios. Os municípios têm caído. Perdendo. Então, veja bem, a discussão que foi na Câmara num rito apaixonado, agora no Senado, com menos parlamentares, é possível que se dê um equilíbrio maior ao debate. Mas cabe ao governo federal dar a solução para isso. Porque quem propôs todo esse rolo foi o governo federal ao tentar mudar toda a política de exploração de petróleo no Brasil. Uma política que estava dando certo, que estava indo bem, que a Petrobras com isso cresceu. Houve uma grande capitalização do setor, graças a essa política, não é? Por incentivos à aplicação de capital. Saiu de 97, 2, 3% do PIB para representar hoje 12% do PIB. Então, o Rio de Janeiro tem todo o dever, nós representantes, o povo do Rio de Janeiro como um todo, de lutar por aquilo que foi consagrado na lei atual, que é fruto de lutas. Ninguém deu de graça para o Rio de Janeiro, Roger. Houve muita mobilização política nesse país, em tempos idos, para que os estados tivessem algum tipo de compensação, de ressarcimento. Então, não foi uma dádiva, foi uma conquista histórica. De repente, suprime, não dá. Então, eu espero que haja, enfim, uma discussão política em altíssimo nível que ofereça uma solução. Tirar do Rio de Janeiro, deixar pela metade, tomar um cala-boca ou coisa do gênero, eu acho que não adianta. Nós estamos num momento ímpar, Ibsen, me permita, é a afirmação da Federação Brasileira. Se isso realmente for possível, a União ceder totalmente esse ressarcimento, está resolvido, aplauso, o Brasil vai para outra etapa da sua distribuição de renda entre os entes da Federação.